Salve, salve, rapaziada. Ótimo sabadão para todos. E sábado de clássico no Campeonato Brasileiro. Grande jogo na noite desse sábado. Aquele jogo balada, né? 9 horas da noite. Santos e Palmeiras se enfrentam lá na Vila Belmiro. Partida, né? Repetindo, válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, antes das informações, de desfalques, né? De quem pode ser o favorito para esse confronto, se inscreva no canal, curta o conteúdo, ajuda aí o projeto do R-City. Peço encarecidamente essa inscrição de vocês, é muito importante. Estamos tendo bons views e estamos crescendo no número de inscritos. Nossa meta é aquele número 1000, 1K de inscritos. Porque, né, para começar a dar aquela monetizada, dar aquela fortalecida no canal, dar aquela melhorada na estrutura, é de graça, tá bom? Se inscreva e dê essa força para o projeto. Muito obrigado aí pelo apoio e pela ajuda de todos. 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, clássico, e as duas equipes vivem um bom momento. A gente vai falar um pouquinho, bom momento, cada um na sua situação, né, no seu lugar de fala, vamos dizer assim. O Santos é o 7º colocado, os donos da casa tá em 7º no Brasileirão com 10 pontos conquistados. O Palmeiras é o vice-líder, tem 14 pontos. Então, 4 pontinhos separam as duas equipes. Então, em caso de uma vitória do Santos, fica 1 ponto do Palmeiras. Então, é algo... Fica bem embolada a situação das duas equipes. E o Santos, ele tem a 2ª melhor defesa do campeonato até o momento. Nas 6 rodadas, o Santos tomou apenas 5 gols. Em contrapartida, o Palmeiras tem o melhor ataque. 16 gols marcados em 6 partidas disputadas. Então é um duelo interessante, hein? A 2ª melhor defesa do campeonato contra o melhor ataque do campeonato. Quem será que vai se dar melhor, né, nesse confronto? E novamente com uma lesão muscular, agora vamos começar com as más notícias. O Mendonça está novamente com uma lesão muscular, ele ficou de fora na partida do Brasileirão na semana passada contra o Vasco, voltou contra o Bahia e a lesão voltou. Ele está com uma lesão na coxa e será desfalque para o Clássico. Lucas Braga será o provável titular no lugar do atacante colombiano. E na Vila Belmiro, os 11 mil ingressos já foram vendidos, casa cheia na noite de hoje na Vila. Tem aquelas cadeiras cativas, mas todos os ingressos que foram disponibilizados para venda já estão vendidos. Então, até pelo momento que o Santos vem vivendo, o Santos vem de 3 partidas sem derrotas, vive um momento interessante na temporada, acaba atraindo mais o público. Noite de sábado, dependendo se a pessoa tem uma casa na praia, tem uma casa no litoral, já cola para a praia, já fica por lá, vê um jogo no sábado à noite. Pô, programa legal, um clássico. Vale a pena. Se eu torcesse para o Santos, eu faria esse programa no final de semana. São 3 partidas, falando novamente da situação do Santos. São 2 vitórias nessas 3 partidas sem derrotas e 1 empate. Empate esse que foi no meio de semana contra o Bahia. Esse empate já gerou um pouquinho de desconfiança, algumas críticas para o Odair Hellmann, né? Mas, enfim, o Santos ele vem de uma sequência positiva de resultados. O ruim desse empate por 0-0 é que foi na Vila. Então vai ter que decidir o jogo de volta lá na Bahia. Umas oitavas de final da Copa do Brasil, precisa fora de casa propor o jogo para garantir a classificação para as quartas. Então fica um pouco complicada a situação do Peixe. E o Palmeiras também, uma fase sensacional. 12 jogos sem perder. 9 vitórias e 3 empates. Em contrapartida, né, o Santos empatou na Copa do Brasil no meio de semana, o Palmeiras meteu logo 3-0 no Fortaleza e, na minha opinião, já despachou a equipe, vai jogar o jogo de volta lá no Castelão, mas para mim o Palmeiras já está garantido nas quartas de final depois desse grande resultado no Allianz. Falamos dos desfalques do Santos, o Palmeiras não tem desfalques ali, nenhuma novidade de desfalques. Já está de fora o Marcos Rocha, que é um jogador que já está de fora há um tempo, o Atuesta, mas o Palmeiras provavelmente poupará alguns atletas, e 2 jogadores bem importantes. Dudu e o Everton são os mais cotados a ficar de fora no Clássico, foram os jogadores que mais atuaram na temporada de 2023, e o Abel Ferreira está sentindo uma necessidade de deixar esses jogadores
descansarem no final de semana, até porque vai ter uma sequência pesada, vai vir Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, né, no final de semana entre essas duas partidas. Então o Palmeiras tem confrontos aí importantes e decisivos, então talvez Dudu e o Everton serão poupados. Podem ter outros poupados, mas os mais prováveis a serem poupados são esses dois jogadores importantíssimos, né? Dispensa comentários dos dois jogadores, a representatividade que eles têm pelo Palmeiras. E o Palmeiras, além dos 3 pontos, além da briga pela liderança em caso de vitória na Vila Belmiro, o Palmeiras ele defende uma série invicta contra o Santos de 11 partidas. O Palmeiras venceu 9 e empatou 2 nesses últimos 11 confrontos. A última vitória do Peixe foi lá em 2019. Já fazem 4 anos. Uma Copa do Mundo, praticamente, que o Santos não venceu o Palmeiras. A última vitória foi 2-0 para o Peixe na Vila, palco da partida de hoje. E quem marcou foi o Gustavo Henrique e o Marinho. Os dois jogadores já nem estão mais no Santos. O Gustavo Henrique foi para o Flamengo, o Marinho também. O Gustavo Henrique agora está no futebol turco e o Marinho permanece no Flamengo. E o último confronto mesmo, a última partida entre Santos e Palmeiras, foi no Paulistão de 2023, no início desse ano, e o Palmeiras venceu por 3-1. Foi no Allianz Parque a partida e o Murilo marcou para o Palmeiras, o Rony marcou para o Rony também para o Palmeiras e o Giovani. E o Bauerman diminuiu para o Santos. O Bauerman que está vivendo uma situação complicada, que pague pelos erros, se realmente for comprovado, já está comprovado, né? Vamos falar. Mas para não ter processo, a suposta, né? A suposta participação do Bauerman no esquema aí de apostas. Então, o Bauerman nessa partida acabou marcando o golzinho de honra do Santos. Provável Santos para hoje é com João Paulo, Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodge e Lucas Lima, Ângelo, Lucas Braga e David Washington. E o provável Palmeiras com Marcelo Lomba, Mike, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rafael Veiga, Arthur e Bruno Tabata. E o atacante, o Rony, o centroavante do Palmeiras, artilheiro do Palmeiras, é o Rony. Confronto que tudo, né, leva a crer em um favoritismo do Palmeiras. O Palmeiras ele vive uma fase melhor, o Palmeiras tem um elenco melhor, mas o Santos ele tá voltando a jogar bem. Na medida do possível, o Santos tem suas limitações que todos nós sabemos. O Santos, assim como outras equipes, vive uma crise financeira, não dá para investir pesado no time profissional, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. Mas eu acho que o Santos não perde na Vila. Eu acho que será um empate esse clássico. Eu acho que o Santos vai jogar com muita vontade essa partida. Até pela situação que vive, até pela situação incômoda que foi gerada na partida de quarta-feira contra o Bahia. Então o Santos ele entra com uma certa obrigação, mas é uma obrigação positiva. E eu acho que o Santos vai acabar segurando um empate contra o Palmeiras que vai um pouquinho modificado para esse confronto. E o Palmeiras está com alguns desfalques, né? Além do Everton, que foi poupado, que será poupado, tudo indica, e o Dudu. O Murilo está machucado, que é um grande zagueiro. O Mike está fazendo, às vezes, do Marcos Rocha, mesmo que o Mike eu acho um bom jogador, mas o Marcos Rocha é um cara mais experiente, um cara ali que sabe o momento certo de atacar, o momento certo de ficar no campo defensivo. Eu acho que o Mike ele já não tem essa tranquilidade dentro de campo, assim como tem o Marcos Rocha, minha opinião. Eu acho que esse Palmeiras um pouquinho modificado não consegue vencer o Santos, mas até pela qualidade técnica do restante do elenco, eu acho que o Santos não consegue vencer, porque o Santos é uma equipe que tem pouca criatividade, só que defensivamente vem sendo muito forte nas últimas partidas. Então, eu acredito nesse bom jogo na parte defensiva do Santos e vai conseguir segurar um empate. Jogo chato na noite de sábado, 0-0, na minha opinião, Santos e Palmeiras. Qual que é a sua opinião? Comente aqui seu palpite para o clássico. Pode ser um erro horroroso da minha parte. Eu gosto de ver os vídeos depois para ver as besteiras que eu falei, para ver se eu acertei, se eu chutei muito longe, se eu chutei no ângulo. Comente aqui seu palpite também, que aí depois você vem aqui ver se você falou merda, assim como eu falei em diversas oportunidades, ou se você acertou na mosca, tá bom? E se comentar também, se inscreva, curta o conteúdo, ajude na divulgação do vídeo, tá bom?
Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!